Oi, lindo. Só um minutinho, deixa eu só. Fixar. Já já eu te coloco aqui, tá? Me fala se o som, já me fala como é que tá o som, se tá ok, sem ecos. Ótimo, então. Peraí. Olá, boa noite. Pra quem está chegando aí. São muito bem-vindos. Já já começamos a conversar sobre a diversidade humana nas relações, as dificuldades que existem ao se relacionar, os obstáculos, os conflitos. Oi, Valéria, boa noite, seja bem-vinda. E também as coisas que dão certo nos relacionamentos, né? As coisas que são que trazem conflitos e são solucionados. Deixa eu dar mais alguns minutinhos para o pessoal já chegando. Quem já estiver aqui comigo, vai me contando como que tá sentindo nesse momento, ou de onde está. Se é aqui de Uberlândia, como eu, ou se está em outra cidade. Ah, Valéria, bacana. Taipu.
Araxá, né? Próximo aí de Araxá. Saudades de Itaipu e da turma aí. Vamos lá. O tema que eu trago para hoje, para essa live, é sobre a diversidade humana, as diferenças entre as pessoas e como que isso impacta nas relações humanas, né? Independente de qual área da vida, se é uma relação afetiva, se é familiar, se é uma relação social, se é uma relação de amizade, profissional, independente. Hoje o nosso olhar não vai ser para uma relação específica, mas sim para as relações humanas, né? E para essa live eu convidei, deixa eu colocar aqui, já está presente, mas na sala conosco. Boa noite, Bianca. Seja bem-vinda. Olá, Lídia. Márcio, aí. Boa noite, lindo. Boa noite, Ninho. Engraçado, né? É, né? Ai. Ai, ai. Sejam todos muito bem-vindos. Né? O convidado para a live de hoje é o Vinícius Castro, engenheiro civil e meu esposo, né? E é também sempre muito bem-vindo. Né? Grata por ter tido a atitude, a iniciativa de linda. Vamos fazer uma live nós dois? Muito, muito bacana essa sua proposta, essa sua ideia, né? E que de prontidão eu aceitei. Estamos aqui. Tenho certeza que vai ser muito bacana, que temos muito a contribuir, assim como quem está aí conosco do outro lado, também a participar quando sentirem vontade, seja de perguntar, de colocar alguma situação. Vamos aproveitar ao máximo essa live e esses minutos que estamos aqui, tá? Oi, irmã. Elinha, bem-vinda, boa noite. Tema, só retomando aí, é a diversidade humana nas relações, né? E nenhuma relação específica. Estou eu aqui com o Vinícius, né? Temos uma relação de casal, né? Somos uma família, mas não falaremos somente na relação de casal. A minha proposta. Oi, boa noite, Mi. Obrigada, eu sim, ó, bacana. Seja bem-vinda. É trazer essas relações, essas diversidades, essas diferenças entre as pessoas em todas as relações, profissionais, pessoais, de amizade, amorosa, familiares. Tá? O olhar aqui vai ser um olhar amplo e se tiver algo de vocês aí, com alguma coisa específica, né, algo que queira trazer para a gente conversar ou compartilhar, sintam-se à vontade para registrar aí que a gente vai colocando junto aqui para fazer bem essa live bem bacana. Certinho? Quando se fala na diversidade humana, né, nas nossas diferenças enquanto indivíduos,
Me veio a pergunta que, inclusive, eu coloquei no Stories, né? Qual é a sua maior dificuldade nas relações que você tem? Seja ela qual for, né? E também propõe a gente olhar para as coisas e situações que também nas relações, nos relacionamentos humanos dão certo e são positivos, que são as dicas, o compartilhar aqui, né? Esse outro lado aí também. É fato que nós somos seres humanos individuais, somos indivíduos, né? E enquanto na etapa de desenvolvimento adulta, que é a etapa que eu estou e que acredito que a maioria que aqui está presente estão, né? Nós nos constituímos desde quando fomos concebidos, estamos lá, né? Sendo gerados no ventre de nossa mãe. Oi, Ideia, boa noite, seja bem-vinda. E então, com toda essa constituição, né? Tudo que absorvemos, tudo lá na infância, todas as aprendizagens, infância, adolescência, fase adulta, vou trazer essas e depois a velhice, né? A fase dos idosos, é tudo que nos geram, que nos geraram experiências, vivências, aprendizagem, faz parte do nosso ser e da nossa constituição. Faz parte dos nossos conhecimentos e das nossas crenças. Faz parte da forma como nós olhamos a nós mesmos, nós olhamos o outro e nós nessa relação, e como nós olhamos o mundo, as nossas percepções. E por isso que eu refriso e reforço, somos seres individuais que fomos constituídos em um sistema familiar específico, onde o geralmente é constituído de pai, mãe, filhos, né? Existem outras formas de estruturas familiares também, né? E que ali a gente aprendemos várias coisas e que na idade adulta percebemos que muitas dessas coisas nós utilizamos, dessas aprendizagens, do jeito que aprendemos lá na infância, e outras a gente vai redefinindo aí durante o dia a dia, o caminhar na vida, né? Então, cada um de nós temos uma forma de funcionar, cada um de nós temos uma forma de perceber as coisas, as pessoas e as situações. Algumas dessas percepções, algumas dessas leituras, né? Elas são muito parecidas com outras de outras pessoas e tem também outras formas, outras percepções que ficam em polos estritamente opostos. Oi, Ana, boa noite. É muito bem-vinda. E aí, então, eu trago um conceito, um conhecimento da programação neurolinguística que ela traz, que nós temos o nosso mapa de mundo. O que quer dizer isso? Tudo que aprendemos, percebemos e concebemos de experiências e aprendizagens ficam aqui conosco e nós carregamos essa bagagem por onde vamos, nas relações em que estamos. Que bacana, prima. Prazer também ter você aqui conosco. Essas percepções, eu quero entrar em duas ideias. As nossas percepções, tem algumas percepções que nós chamamos que são verdades absolutas. O que quer dizer? Que sem contestamento. É isso e ponto final. Né? Então, por exemplo, se eu viro para você e falo que isso daqui é uma folha de papel, né? Branca, folha de papel, isso é uma verdade absoluta. É realmente uma folha de papel. Não tem como falar que seja
uma pedra. Não. Isso nós chamamos de verdade absoluta. As verdades absolutas são incontestáveis. É isso. Pedra é pedra, madeira é madeira, líquido é líquido e ponto final. E temos um outro tipo de verdades, que são as verdades subjetivas, que são as nossas, elas são individuais. É a forma como nós aprendemos a lidar com situações, a ver determinada comportamento, a enxergar a nós, o outro e a vida. Isso a gente aprende primeiramente lá com os nossos pais ou com as pessoas que foram referências na nossa primeira infância. Então, aqui, de onde vem e deveriam vir os conflitos nas relações? Nessa parte das verdades subjetivas. Oi, mãe, boa noite. Coisa boa, seja bem-vinda. Marcelo, boa noite, muito bem-vindo também. Então, é nesse lugar que eu proponho para entrarmos hoje, nas verdades subjetivas, que é constituída e é particular de cada um. Tá? Onde, nesse lugar, em geral, quase que, não vou falar generalizar 100%, mas em geral, não há como eu trazer e colocar no outro que eu estou certa, que a minha forma é a melhor, que eu é que sou e que está sendo o que eu proponho é o que eu melhoro, o que é a verdade absoluta e etc, etc, etc. A gente vai caminhar mais. Boa noite, Érica. Então, falei um pouquinho e vou continuar aí trazendo mais algumas coisas com o que a gente for interagindo nessa live, nessas relações que estamos aqui, que também é uma relação online. Toninho, Oi. peraí que deu um problema. Peraí que deu um probleminha aqui. Já coloquei aqui no Não Esperamos. Perturbe, mas eu tô recebendo ligação. Tá, eu perdi um pedaço aí, você me perguntou algo, não? Oi? Então, é Tá porque eu travando, perdi um. Lene? Hã? Tá travando. Repete, por favor. Eu não tô conseguindo te ouvir. Bom, gente, Aí, agora sim, melhorou? melhorou. Então vai lá. Então, é pra eu falar agora? Chegue. Vai lá você. Ah, bom, achei que você não ia deixar. Deixa eu te falar. Ah, que Bom, primeiro é o isso. seguinte, eu queria dar uma boa noite aí para todo mundo, né? Para os que já estão, para os que virão, né? O nosso carinho aí para as pessoas que estão nos ouvindo aí e nos deram esse crédito, né? Para quem ainda não me conhece bem, eu sou Vinícius, esposo da Isabela, quem chegou depois aí das apresentações. Sou natural de Uberaba, tenho 53 anos, né? Sou formado em engenharia civil, sou servidor público federal, atuo como analista, né? Na carreira de analista do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT. E só para fazer aquele introdutório, né, Lina? Eu acho importante. Me sinto muito, mas muito mesmo honrado pelo convite, né? Pelo convite mútuo, mas pelo convite da Isabela psicóloga, né? É uma honra muito grande. E, assim, me sinto orgulhoso do convite da Isabela esposa, por ser testemunha da sua dedicação, do quanto você estuda, do quanto você se empenha, né, em conhecimentos novos, em coisas aqui para poder trazer para o pessoal nas suas lives, não só nas lives, mas nos seus atendimentos, de um modo geral, e com o intuito de contribuir para a melhoria íntima, né, de cada um que te procura. Então, estou inchado de orgulho da minha mulher. Tá?
Mas vamos lá. Aí só para deixar um gancho aí para você puxar, a gente falava, né, no chamado da live, até colocou lá, né, razão versus emoção, né? Mas é muito mais do que isso. Assim, as relações não se resumem, né? A uma coisa tão, não são tão resumidas, não é só isso, né? Mas eu vou falar de mim, assim, uma coisa muito característica em mim, e que isso, de um modo geral, na nossa relação, em muitos aspectos é comum de nós dois, né? Que é racionalizar, que é colocar a razão, enfim. Mas eu costumo fazer uma brincadeira seguinte, que é quando eu era criança, ou sei lá, jovem, tinha um comercial na TV e era de um biscoito, e eu acho que era Tostines, se não me engano. Então lá no comercial dizia o seguinte, né? Tostine vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, né? E aí, aí eu faço um trocadilho, sabe? Com a minha forma de pensar, né? Cartesiana, direta, objetiva, prática, né? Que é assim que eu procuro. Assim, não é que eu procuro, mas é uma coisa que surge automaticamente, né? Então eu costumo brincar, fazer um trocadilho seguinte: como eu fiz engenharia, eu não sei se eu fiz engenharia porque eu penso dessa forma ou se eu penso dessa forma porque eu fiz engenharia. É lógico que é uma brincadeira, porque principalmente depois que eu te conheci, que eu comecei a ter mais contato, né, com as coisas do autoconhecimento e tudo mais, e até então, para mim, o que ligava um ponto ao outro era uma reta. Hoje eu sei, hoje continua sendo assim para mim, é uma reta, mas eu sei que para muitas pessoas, e inclusive, né, dentro do nosso particular aqui, você, não é sempre uma reta que liga dois pontos. É uma série de voltas, de caracol, não sei o quê, vai chegar lá, mas, né? Então é isso. Eu acho que dentro da relação, principalmente da nossa relação, né, de casal, às vezes essa minha característica traz sim algumas, não vou dizer desequilíbrios, mas algumas necessidades de um tratamento mais especial, mais acurado, mais, né? Então é isso. Traz aí a racionalidade, né, e razão. Oi, Léo, a Déia falando que o Léo tá lá também. Que bom, é muito bem-vindo também. Essa forma, né, de ser, nós temos preferências, né? Todos nós funcionamos na emoção e na razão. Todos nós funcionamos na percepção e na intuição. Todos nós funcionamos na extroversão e introversão. Deixa eu ver o que mais. No julgamento e na percepção. Nós circulamos por isso tudo e já já eu vou trazer isso de forma mais clara, né? Nós somos, dentro dos canais sensoriais também, funcionamos no visual, no auditivo, no sinestésico. Só que nós temos uma preferência dentro dessas dicotomias, né? E essas preferências, elas são construídas de acordo com os estímulos que eu vou tendo lá desde a infância. Então, quando o Vinícius traz, né, que ele, dentro do dia a dia, a preferência dele é racional, né, entra aí a dicotomia que é a seguinte: razão e sentimento. Essa dicotomia, ela define a maneira como eu avalio, eu organizo e, principalmente, eu tomo minhas decisões.
Então, se uma pessoa tem a preferência na razão, ser mais racional, prático, objetivo, é aqui um ponto, outro ponto, e é uma reta, né? Grandes chances dessa pessoa no dia a dia, nas escolhas, nas tomadas de decisões, na forma de ver o outro e de ver a situação, seja dessa forma, racional, prático, objetivo. E quando a gente fala nessa dicotomia razão e sentimento, né, o outro lado está o sentimento, que é também um lado, é uma dicotomia, são dois polos, vamos falar, vou tirar a dicotomia, são polos em que quando nós vamos para escolhas e tomadas de decisão, ou a gente vai aqui, propriamente dito, dizendo, pela razão, é assim tudo, ou nós vamos por aqui, pelos sentimentos. Então, quando a gente faz escolhas e toma decisões diante e contaminados por uma emoção. É quando nós estamos nas relações humanas, independente de qual seja essa relação, se é de amizade, profissional, familiar ou de casal, quando um está lá assim, nós temos que comprar, vamos dizer, quem quiser ir contribuindo com situações para eu ir trazendo mais próximo de vocês, vão colocando aqui, né? Mas vamos trazer as relações familiares, né? Nós moramos em Uberlândia e o pai recebeu uma proposta de um trabalho fora, em outro lugar, e aí está para a família decidir. Né? A mulher tem que deixar o emprego e ir, ou ela fica, como é que fica? Os filhos, a escola, né? Isso cabe a uma decisão especificamente, primeiramente, do casal, do homem e da mulher, com ali uma cooperação e contribuição dos filhos. Mas enquanto, se um tiver na razão e o outro na emoção, boa noite, Stephanie, a Mauri, né? O autor que eu estudo, ele traz o seguinte: em tomadas de decisões, o que é mais assertivo, né, em olhar as situações, o que é mais assertivo é sermos mais racionais. Lembrando que aqui nós não estamos falando que um é pior ou melhor do que o outro, não. Tá? Eu estou trazendo informações para ampliar o seu mapa de mundo, ampliar o seu conhecimento e a forma de você ver o que for necessário aí, de uma forma mais ampliada a partir de agora. Quando existe, né, a dicotomia entre extroversão e introversão, né, esses dois polos, com relação à minha fonte de energia e com relação às minhas atitudes. As pessoas são extrovertidas, vamos dizer, têm mais facilidade de se comunicar, e essa é a forma que ela busca para interagir com o mundo. E tem pessoas que são introvertidas, a preferência, né? Que é mais quieta, no canto, reservado, compartilha pouco, quando está em um ambiente em que tem pessoas novas, diferentes, é muito receosa, fica ali observando para depois, então, interagir. Eu estou trazendo esses polos porque uma das principais informações e que para mim, enquanto antes de ser psicóloga, né, das minhas formações em programação neurolinguística, que para mim fez toda a diferença de como olhar o outro e as situações do dia a dia e lidar com isso com o mínimo de sofrimento, com o mínimo de trazer para o lado pessoal, foi percebendo esses polos de como as pessoas, todas as pessoas funcionam e começando a perceber, fulano está assim, porque ela é introspectiva, ela é introvertida. Peraí, deixa eu dar mais uma olhada, uma observada. Ao invés de achar que aquela pessoa está ali no canto, não socializa,
ou porque ela se acha, que a gente vai lá para o julgamento, né? Então, ter a informação desses polos contribui para então nós nos conhecermos, para perceber como nós funcionamos e conhecer também o outro. Os conflitos surgem diante da falta de conhecimento e de um aspecto muito importante, que é a inflexibilidade, a falta de flexibilidade nas relações. Como o Vinícius trouxe, né? Essa questão de sermos racionais. Um exemplo aqui. A preferência dele é racional. A minha preferência também é racional. Racional com racional, então de boa, não tem conflito. Tem, lindo? Ô, Linda, deixa eu te falar só uma coisa aí. Vamos ser práticos. Tá vendo? Vai lá. Só para corroborar aí com o que você falou agora, né, da questão, como que eu vejo? Eu sou leigo, né, em toda essa coisa do conhecimento, da polarização do extrovertido com o introspectivo e por aí vai, né, mas a minha forma de ver isso, não obstante a importância que eu saiba que existe do autoconhecimento e tudo mais, né? Tem coisas que você sabe que eu acho que é uma verdadeira viagem na maionese, mas eu acho que é importante isso. Só que eu acho que tem uma coisa que é muito mais simples, né? Talvez simples não no ato em si, não na prática disso, mas de enxergar que assim eu acho que parte do princípio em respeito à diferença, entendeu? Sim. Respeito à forma do outro, né? E respeito a você mesmo, né? A se respeitar também. Então, eu acho que independente de se ter o conhecimento, né? Como você disse, para você foi importante, né? Eu acho que o ponto de partida é aí. Aí, a partir do princípio em que você tem essa consciência e busca esse respeito ao companheiro, ao colega de trabalho, ao marido, ao filho e tudo mais, respeitando as suas diferenças, o que não é nada fácil, né? Absolutamente. Sim. Mas, do meu ponto prático e reto de ver as coisas, é simples. É difícil, mas é simples, entende? Sim. Quando se traz em relação ao respeito, né, é algo que se tem ideia assim, uai, é óbvio, né? O É óbvio, sim. respeito é algo Sim. que todo mundo sabe o que que é. O respeito, só acrescentar que quando eu digo respeito, né, não é nesse sentido, não é de uma forma ampla, que é o óbvio, né? Mas ao respeito à diferença, entende? No modo Sim. de ser, no modo de pensar, né? Só para, tipo assim, citar uma situação, né? Ah, Muito comum, acho, entre casais, e já aconteceu comigo, de normalmente na relação um é um pouco mais organizado, o outro é um pouco menos organizado com as coisas, né? Então, isso normalmente gera muito conflito, gera, né? Pô, você deixou o negócio esparramado, não, a toalha molhada em cima da mesa, da cama, né? Não, 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 né? Então aí o que vem, né? No meu caso, por exemplo, foi um ajuste de ambas as partes, né? uhum. Né? Um deixou de ser todo organizadinho, esquadrejado e o outro procurou ser um pouco mais, entende? Então é nessa questão Exato. da diferença, do respeito à diferença, talvez você consiga chegar a um bom senso aí, chegar a um ponto comum que
satisfaça a relação. Sim, sim, é por aí mesmo. A Aninha está falando aqui, ó, um desafio grande também é a educação dos filhos, ser Uhum. racional, ouvir e respeitar o outro. Sim, É é um isso. desafio mesmo. Uhum. Dalmo, Nanda, boa noite, sejam bem-vindos, Lucília, né? Essa questão, o respeito é algo ali, né? Que tem outras variáveis, exato, né? É É, a flexibilidade, né? É, é o famoso dentro jogo de da. cintura. Sim, tem algo que eu acho muito bacana, que é uma das coisas que eu aprendi, que é o seguinte, que nós não precisamos descartar nenhum comportamento. Nós não precisamos descartar nenhuma ideia que não foi concebida pelo outro. Nós não precisamos descartar o que nós percebemos ou achamos de alguém ou de determinadas situações. Nós podemos guardar isso para a ocasião adequada. E aí eu deixo para vocês verem se é um ponto e uma reta e vamos lá entender isso, ou se vai naquele todo que o Vinícius falou aí do começo. Mas é isso. O fato de eu respeitar o outro não quer dizer que eu tenha que abrir mão ou como se diz, ou deixar de valorizar o que para mim é importante, de dar importância ao que para mim é em primeiro lugar. Não, não é isso a ideia, não é isso a proposta da relação humana saudável diante das diferenças e entrando aí no respeito, né? É exatamente essa flexibilidade que para mim é assim. Eu sendo flexível, eu consigo fazer teu jogo de cintura. Eu consigo, de repente, ok, dessa vez é assim, mas de uma outra vez eu vou ver um jeito para que a minha vontade também seja aceita, ou a minha ideia, ou a minha forma de ver a situação. O que é muito importante é que cada um tenha dentro de si as suas próprias percepções de mundo, de si, da vida, né? A único a única linha tênue que faz a gente escorregar isso é quando nós vamos para os julgamentos ou quando nós levamos as coisas ou as situações para o lado pessoal. Aí em banana mesmo, aí temos conflitos, né? Então, o respeito, sim, é extremamente e olhando por essa perspectiva, pronto, gente, é isso. Só que temos bagagem, só que vamos imaginar que eu aprendi que vou trazer algo. Eu aprendi com os meus pais, né? A minha mãe está presente aí, ela vai confirmar. Minha irmã, meu irmão, olha, gente, que lindeza, é mesmo. De que nós temos que respeitar os mais velhos. Eu tenho que respeitar os mais velhos. Foi essa aprendizagem que eu tive. Então, dali, só com isso, eu já soube o que é a questão do respeito com o outro, né? Vem uma outra pessoa com quem eu estou convivendo, por exemplo, na minha área profissional, e essa pessoa aprendeu que ela precisa respeitar o outro, mas que tem que ficar firme no ponto de vista dela. E aí? Tá, eu tenho que respeitar, mas eu tenho que me posicionar, eu tenho que ficar firme também e falar o que eu penso. Esse fato de ficar firme já não me coloca numa posição de flexibilidade. O respeitar o outro, eu preciso primeiro me respeitar, passa por vários outros ingredientes que compõem esse conceito de respeito, que é também subjetivo.
Mas concorda que tudo é negociável? Claro, tudo é conversado? Sim, Tudo? plenamente. Só que no dia a dia a coisa, como você disse, não é tão fácil assim. Não, claro, O dia a claro. dia é outro, né? Tem momentos que sim, a gente Então, consegue ali ajustar e vamos embora, tem momentos que rola dias ali então, empurrando aquela mala com alguma coisa que não ficou bacana no relacionamento. Boa noite, mas assim, Simone, seja bem-vinda, Raquel. quando eu digo que não há nada que não seja negociável, inclusive com a gente mesmo, não é nem com o Claro. outro, né? Nós conosco. Isso? Nós conosco, isso, com a gente mesmo, Ah, né? Porque quando você fala assim, ó, tem uma série de uma bagagem, né? Uma história, um mapa do mundo e sei lá mais, né? Qual o nome? Tem sim, né? Mas não há nada, isso é na minha, na minha visão prática e lógica, entendeu? Olha só que interessante. É uma olha coisa lá. que eu vejo de forma lógica de uma coisa que é, como você falou, que é subjetiva, Uhum. certo? É subjetivo. Eu vou ter que negociar comigo coisas que eu trago da minha história. Mas é prático negociar, né? Você não, quer dizer, cede-se um pouco daqui, um pouco dali, consigo mesmo, entende? Sim, sim. Quando tem essa flexibilidade própria, é possível se estabelecer isso com o outro e com as situações da vida, Sim, né? É isso mesmo, é equilíbrio. E o quanto esse equilíbrio, né? O quanto que às vezes temos essa dificuldade de trazer esse equilíbrio para as relações. Oi, Juliana, boa noite. Quando eu trago esses polos, essas dicotomias, é para entender a forma como, primeiramente, como você funciona, né? Você é mais introvertido ou extrovertido, né? Você é mais razão ou sentimento? Você é mais julgamento ou percepção? Você é mais sensorial ou intuição? A forma como eu funciono e a minha preferência nessa forma de funcionar, ela traz um impacto muito grande em mim e nas minhas relações. Tá? Enquanto há uma certa. Há as diferenças, há expectativas, há uma vontade de querer mudar o outro, há uma postura e um movimento de que eu quero que você faça assim, porque é assim que eu faria. É mais, gente, é uma lista de situações que as pessoas deparam no dia a dia que surgem esses conflitos, né? Que surgem essas, inclusive, às vezes, infinitas, intermináveis discussões. O, a questão da expectativa, né? Eu tenho uma expectativa com relação ao outro, eu tenho uma expectativa que ela parte de mim diante da forma como eu percebo, ou às vezes como eu lidaria com aquela situação, né? Isso tudo trazemos dentro dessa bagagem, né? E, mais uma vez, eu repito, a flexibilidade, ela faz toda a diferença. Mas antes, eu trago que o autoconhecimento e o conhecimento também tem um fator preponderante para eu entender por que, que o outro falou assim, o porquê que uma pessoa agiu dessa forma. Às vezes ela ocorre por motivos banais, sim, Aninha.
A aceitação às vezes é difícil. Por que a aceitação às vezes é difícil? Porque eu trago dentro de mim leis rígidas. Sim. Porque eu aprendi que é assim também. O perigo de apenas uma das partes abrir mão é de anular totalmente ao ponto de nem ela mesma se reconhecer com o passar do tempo. Perfeito, é isso mesmo. Né? Muito vai da postura. Se eu fiz essa escolha aqui, achando que eu estou ali abrindo mão, me entra de uma forma essa escolha. Se eu faço essa mesma escolha, mas para mim eu estou sendo ali flexível, ou eu estou cedendo, porque em algum momento o outro também cedeu diante de alguma coisa que eu propus ou do que eu levei, tá? Tudo se passa pela forma como, o sentido, o significado que nós damos para as coisas, né? Você falar? Linda. Eu só queria te falar assim, o seu áudio está saindo trêmolo, sabe? Tá dando umas falhadas. Talvez fosse interessante você tentar colocar o fone aí. Tem hora que fica difícil o entendimento aí. Tá. Só um minutinho. Não, mas eu acho que as suas colocações aí foram perfeitas. É isso mesmo. Vamos lá, dá um feedback aí para ver se melhorou essa questão. Agora melhorou. Melhorou? Agora ficou... A Juliana colocou aqui, ó. Eu que tenho que mudar, não conseguimos mudar ninguém. Sim, concordo plenamente. E essa é a ideia. Nós não temos esse poder mesmo de mudar o outro. Falo isso sempre. Não é o que se diz, é como se diz. Perfeito, Nanda. Como se diz, o tom da voz. Nós expressamos muito mais não verbal do que verbal, gente. A nossa comunicação verbal ela é 7% de toda a nossa comunicação, ou seja, 93% é da nossa comunicação não verbal. Então, isso faz muito sentido, Nanda, o que você colocou. A forma como se diz. Telinha, realmente é diferente abrir mão de flexibilidade. Essa é a fina arte de lidar com as pessoas amadas. O Dalmo colocou. Dalmo? Essa coisa que o Dalmo falou aí, Linda, é o que a gente estava conversando hoje no ensaio. Gente, ele me chamou para ensaiar, Linda, nós vamos ensaiar. Eu falei, uai! O máximo, falando. Gente, é muito bom essa relação. Por relacionar com pessoas. Ai, vai, fala. Eu estava te falando hoje, a gente conversando sobre o que assim, eu acho que traduz bem o que o Dalmo colocou. Vou pegar o exemplo nosso, de novo. Os dois racionalizam, são mais, né, preferencialmente racionais, e só que eu tenho uma forma mais diplomática, né, de colocar as coisas, né, e que eu acho que é mais ou menos isso que o Dalmo está falando, e você tem uma forma mais incisiva, mais como é que fala? Sei lá, me fugiu a palavra, mas mais firme, né, de colocar. Então, eu acho que passa por isso aí que o Dalmo falou, né? Sim. E aí, ele colocou volta que é flexível. Aí volta aquilo que a Telinha falou aí agora há pouco, né? Que é o equilíbrio, né? Sim. Isso mesmo. Oi, Luciana, boa noite. Bacana, seja bem-vinda.
esse equilíbrio, ele se faz, essas aprendizagens, o saber lidar com as diferenças, a diversidade humana, ela se faz lidando com pessoas, lidando com a diversidade. Não tem como aprender isso sem estar na relação, né? Mas uma coisa é importante, cada um tem o seu jeito de funcionar, né? Cada um tem a sua forma de perceber o mundo diante de tudo que foi construído. Isso é algo que, se puder, anotem aí. Que faz, é o primeiro passo para querer, então, eu me entender, porque, como o Vinícius trouxe, né? Essa compreensão, ela passa também por nós, porque quanto no dia a dia existem pessoas que se sentem culpadas, às vezes boicotam, se autossabotam, né? Se colocam em alguns momentos em um lugar de vitimização, né? Nossa, mas eu não queria ter feito isso e acabei fazendo, pela própria falta de conhecimento de como é que ela lida com determinada situação, como que essa pessoa lida em situações que geram sob um estresse, como que eu lido em situações de perdas. Isso tudo é algo que vocês podem ir se percebendo, né? E buscando se conhecer, porque aí há uma amplitude, há uma abertura maior, né? Para então eu ser mais empática com o outro. E essa empatia é aquela empatia básica mesmo, dentro do conceito que ela é, né? O quanto custa para cada um de vocês aí, diante de alguma escolha, de alguma decisão importante, você encontra do outro lado uma diferença de opinião, vamos supor, eu escolheria de outro jeito, e o quanto custa para você fazer exatamente isso. Espera aí. Deixa eu parar aqui antes de falar alguma coisa, antes de fazer alguma escolha ou ter um comportamento. Deixa eu dar uma respirada, né? Isso que a pessoa está me trazendo. Deixa eu entender qual é, dentro da PNL, fala, deixa eu entrar no mapa de mundo dela para eu entender isso. Eu lembrei uma situação aqui que eu foi conversando com uma pessoa. Tipo assim, para mim, estava numa determinada situação e trazendo assim, para mim é inconcebível esse comportamento dessa pessoa, né? Não passa como que a pessoa pode fazer isso diante de com uma criança, né? E aí, como? Né? Peraí, você está querendo entender a outra pessoa no seu lugar, com as suas crenças, com as suas percepções, com o seu modo de ver, ou você está querendo entender a pessoa lá, no mapa de mundo dela, no olhar dela, do jeito que ela tem, da construção e da bagagem que ela traz. Se você está no seu lugar, vai ser muito difícil, pode ser que você não vai entender esse comportamento que ela teve. Para eu entender o outro, comportamento, algum posicionamento, é preciso eu ir para esse lugar do outro, que é o mapa de mundo. Eu preciso de entender, sem julgamentos, ser feliz ou ter razão. Bom questionamento. Nossa, essa é perfeita também, Dalma. Sem julgamentos, os julgamentos, quando julgamos, é grande a chance de estarmos errados mesmo nos nossos julgamentos. Porque os nossos julgamentos passam meu julgamento passa pela minha experiência, pelas minhas aprendizagens. Por isso que é frustrante e a gente tem problema mesmo nos julgamentos, tá? E ao julgar, eu me coloco numa posição de arrogante,
de que eu sou melhor, que eu sei mais, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e aí que não tem isso daqui, esse rapport, essa harmonia na relação. Se eu me coloco mais, eu vou bater aí com relação a isso. Tá? Coisas que os narcisistas não sabem fazer. O que? O julgamento, Marcelo? Traz aí para mim mais claro para nós. Se colocar no lugar do outro. Sim, boa noite, Camila. Aqui a telinha colocou de volta. Verdade sem julgamentos. Perfeito. Né? Então, para eu buscar a cada dia ter relacionamentos de verdade, saudáveis, isso não quer dizer que vai parar de existir conflitos nas relações, não. O que vai dizer é que diante de determinada situação que eu esbarrei, ou que foi diferente do que eu estou pensando, ou do que a forma como eu imagino, o que eu comporto, é eu entender e trazer esse entendimento para não, ou seja, para prevenir conflito, ou para não ampliar, intensificar o conflito. É a forma como eu vejo. Tá? A empatia, entendi. A empatia é algo que é praticado e as relações humanas nos ajudam muito a isso daí. Né? Ao colocar o lugar do outro, ele passa muito mais do que ser conivente ou ser... Traz aí a palavra. Fugiu. Sentir a dor do outro, é exatamente colocar, literalmente colocar no lugar do outro, essa empatia aí, para que, ok, seja a relação, seja ok. A Camila, acredito que os conflitos sempre vão existir. A forma como lidamos com esses conflitos é que determina o tempo que ele vai durar. Seria isso? Sim, também. Né? Não é desnecessário arrastar uma bagagem de um conflito durante dias, semanas, né? É preciso estar lá no adulto, ser adulto. Coisas de gente grande, adulto é adulto que dá conta, não é a nossa criança interna. São várias coisas que passam nessas questões das relações humanas. Até porque numa relação, seja ela de qual natureza for, nunca vai deixar de ter conflito, né? Somos diferentes. São inerentes às relações humanas, né? Agora, linda, isso aí é tudo muito bonito, né? Falar desse jeito. Sim. Né? Falar e o conhecimento com a prática. Maravilha! Maravilha! Mas eu tô brincando, eu sei que como você fala, né? Com a prática, né? Através da prática que você vai se aperfeiçoando, né? Mas sim muito difícil, como eu falava sobre a questão do respeito, né? Que é isso, a diversidade, o respeito da diferença. Dose, não é fácil. Né? Mas é possível. E lembrando, gente, que me vem aqui muito forte e eu quero colocar, os conflitos, eles têm aspectos positivos nas relações humanas. Eles fazem a gente crescer, evoluir, amadurecer, aí para a flexibilidade, traz novas aprendizagens. O que o outro tem, que, vamos supor, ele pensa de uma forma objetiva, eu já fico aqui querendo enfeitar, colocar lacinho. Se eu ter a flexibilidade, ou até ali está disponível, vai acabar o tempo aqui, está disponível para aprender a forma do outro, isso também é importante, porque eu amplio o meu mapa de mundo aí, eu amplio as minhas escolhas, eu tenho mais estratégias e mais conteúdos para fazer as minhas escolhas. Tá? Nós estamos olhando aqui o conflito nos dois lados também. O que é bacana é
Olá de novo. Érica, Mi, Vinícius, Telinha. Oi? Isso. Nosso ensaio, você viu, né, lindo? Vamos fazer no tempo, não tem jeito. Não vai fazer, não dá. Muito bom. Eu perdi aqui. É. Só dar um tempinho para quem tiver voltar, tá voltando. E aí, Telinha? Cadê o careca? Fazer uma live com ele. Pensa! Eu vou estar lá na primeira cadeira. Vão voltando, gente. Isso. Vão voltando. Já dá. Contar aqui até 10. Gente, Pensa. As bobagens. Ele tá lá assistindo, ó. Vendo? Manda um abraço pra ele aí, Telinha. Isso. Tá. Nós vamos montar, amigo, essa live com os dois. Então, tá me vendo aqui, vamos ver quem vai estar disponível a contribuir. Qual é a pergunta que não quer calar nesse momento? Aonde está a mulher do Digita aí e manda para nós. Oi? Aonde está a mulher do Queiroz? Quem que é essa? Ah, nossa, não está. Na pergunta que não quer calar. Vamos lá, voltando. Calma, Nanda. Muito bom tê-los aqui. Eu propus aqui para quem está na live trazer aí para nós qual é a pergunta que não quer calar. Qual é a pergunta que precisa de uma resposta ou que quer uma resposta dentro desse tema de diversidade humana, diferenças nas relações, meu jeito funcional do outro. Oi, Nanda. Existe alguma aí? Ok. Algo mais lindo? Não, lindo, eu acho que não me vem. Que você nunca me ouve. Que você nunca me ouve. Do Amauri. A questão do jeito de funcionar de um e de outro. Diferente. É isso? Deve ser diferente. Deve ser diferente, né? É o que mais ouvimos. Me perdi na pergunta, Bela. Nanda, a pergunta é o seguinte: qual é a pergunta que não quer calar aí? Existe em você alguma pergunta que está aí? Pedindo, escreve aí para a gente colocar isso na live, para a gente conversar. Igual o Mauri colocou aqui, ó. Porque você nunca me ouve. É algo que é recorrente mesmo, né? É o que mais ouvimos enquanto homens ou enquanto nas relações humanas? A Mauri? Como é essa forma? Para essa pergunta aí, por que você nunca me ouve? Né? Vamos trazer aqui. De que forma nas relações humanas? Ok. Como lidar com os transtornos graves de personalidade?
Será que a pessoa nunca ouve? Ou será que o que ela diz não é o que você quer ouvir, que você está esperando? Vamos lá. Eu respondo com uma outra pergunta. Porque se a pessoa não existe alguma limitação física, objetivamente respondendo, não existe nenhum problema auditivo, a audição dela funciona perfeitamente bem, né? Então, para se perguntar, ela ouve, mas ela deixa de te dar a resposta, ou ela não faz o que você quer que ela faça, ou ela não acata a ideia que você colocou para essa pessoa. Há uma generalização. Esse nunca aí já desde a questão do ouvir, né? As pessoas que estão saudáveis e o sistema auditivo em perfeitas condições ouvem. Mas aí é importante. Eu que estou pronunciando, estou querendo que alguém me ouça, eu estou ali aberto para ouvir o que vem e para acolher e aceitar, né? Ou eu vou trazendo a verdade minha, que eu acho que é absoluta, eu quero que a pessoa pense desse jeito, ou haja desse jeito, ou escolha isso que para mim é o melhor para ela, ou para nós dois. Passa muito por isso, né? Esse nunca me ouve, me remete, me faz entender o seguinte, é porque eu quero que ela ouça o que do jeitinho que eu estou dizendo, da forma como eu penso e proceda do meu jeito. A verdade subjetiva, né? Impondo a verdade subjetiva. Pondo a minha verdade no outro. Verdade. Porque quando fala não me ouve, é porque tem muita possibilidade de eu querer que o outro faça alguma coisa que eu estou querendo que ele faça. Ou que pense o que eu estou querendo que ele pense. Né? E além disso, ainda tem aquilo que, não sei se foi a Ananda que falou aí, a forma como está sendo dito. Como, sim. Sim. Quando as relações entre adulto e adulto, é extremamente importante o como falar. Porque em alguns momentos a gente acha que sabe mesmo mais, que a gente vai para o lugar do pai ou da mãe da pessoa, ou da verdade absoluta, né? E aí, realmente, o que vai chegar na pessoa e como vai chegar, não vai chegar bacana, né? Como lidar com os transtornos graves de personalidade nas relações humanas? Isso, Deia. Você vai até onde você consegue ir nessas relações com essa pessoa com transtorno de personalidade. Se realmente está aí um diagnóstico que tem transtorno de personalidade, então já há uma forma que eu preciso estabelecer para mim, uma forma diferenciada de lidar com essa pessoa, porque ela já existe nela uma limitação psíquica. Não tem como eu lidar com essa pessoa e cobrar dela e querer um relacionamento tete a tete com uma pessoa que não tem esse diagnóstico de transtorno de personalidade. Né? É algo... Não, eu ia falar assim, nesse caso, né, do transtorno psíquico, sei lá como que chama. De personalidade. Personalidade. Sei lá, acho que a forma mais lógica de lidar com isso cascando fora, velho. Da relação? Ué. Sei lá. Afastar? Eu tô generalizando também, mas é uma situação que talvez fuja aquilo que a gente está falando sobre as diferenças, né? Sim.
né? É uma relação que exige limites. Até aqui eu posso ir, dali para frente já não dá mais. Né? Eu estabelecer esse meu limite, o que eu dou conta de lidar e como lidar nessa situação. Uma questão de enfermidade, né? Imagino eu. Doença. Uma doença. Quando, Érica, e quando o outro é teimoso, feito uma mula? Vai lá, lindo. Para você, quando o outro é teimoso, feito uma mula, é um artista. Boa noite, Thaisa, seja bem-vinda. Tony, que alegria, bem-vindo. Continuo insistindo na diplomacia, né? Do que uma mula gosta, né? Qual que é o jeito de lidar com uma mula? Vamos lá, vamos pensar. Com respeito, hein? Bem entre aspas, sim, com respeito ao outro aí. Claro. Por conta da expressão que ela usou, né? Sim. Mas eu acho que é por aí, na diplomacia, tentando entender uma forma de tocar aquela pessoa, né? É por aí. Sim. Érica, e eu ainda sugiro mais uma coisa. Será que, vou usar o que você usou, a outra pessoa, será que é ela que é uma mula ou sou eu? Porque aí dá a ideia de que dois que não querem ceder de jeito nenhum. Ô, linda. Oi. Boa noite, André, Valquíria. Pois quero dar um oi especial aí pro André, meu irmão, né? O meu irmão consanguíneo, mas é meu irmão lá de Brasília. Muita honra de você estar aqui, viu, Andrezinho? Saudade de você, meu filho. Abraço. Grande. Bacana. Bem-vindo. Aqui a Deia colocando, é isso, porque a tomada de consciência é comprometida, sim. Né? E dependendo do meu papel, do meu lugar nessa relação com essa pessoa, eu posso ir até aqui ou eu vou mais um pouquinho antes. Há uma limitação aí. Né? Ai. Foi brincadeira, ele tá aqui comigo. Ele quem, criatura? A mula. Já tá anotado aqui, viu, Érica? Brincando. Então, acho que eu falei em cima, né? Mas essa questão que a Érica trouxe essa pergunta é muita questão de um lado não cede, nem outro cede. Não há flexibilidade dos dois lados. Os dois estão lá na criança birrenta. Eu não largo mão, vai ser assim, o outro também tá lá na birrenta. A criança interna dando birra. Essa questão aí da mula, tá? Algo mais? Oi, Sheila, boa noite. Seja bem-vinda. Esse é um assunto, né? A diversidade humana, as relações humanas é um assunto para lives e lives e lives, né? Vou só aguardar aqui para ver se alguém quer mais posicionar com alguma coisa, alguma situação, alguma pergunta ou algo a mais. Já agradeço, né, a participação, o engajamento e a presença de cada um aqui. Há mais de dias, é isso mesmo, irmã. É algo que a gente vai levando, né, até o fim, essas relações humanas, mas com plena capacidade de escolha de aprender, de desenvolver, de evoluir, para de verdade ter relações mais saudáveis, para de verdade entrar nesse lugar da flexibilidade e ampliar, né, as nossas aprendizagens aí e evoluir diante da vida. Agradeço muito. Deixa eu ver aqui a Thaisa. Nossa, é uma tortura. É uma tortura viver em qualquer tipo de relação onde os dois não cedem e querem sempre ter razão.
Não tenho mais paciência para lidar com isso, realmente. Porque, sabe aquela... Quem já brincou com a brincadeira de cabo de guerra? É exatamente isso, é uma brincadeira de cabo de guerra. Eu não cedo um pouquinho e o outro do outro lado não cede, sangra a mão, machuca, mas eu não cedo. Né? E o quanto isso vale, né? Se existe aí um olhar, às vezes, mais amplo ou algo da minha parte, deixa eu ceder aqui em algum momento. Há um momento para conversar, para alinhar, há um momento da recompensa, tem várias outras coisas que entram nisso daí, tá, Thaisa? Mas em relacionamentos entre adultos, esse não ceder é chato e é, às vezes, intolerável. Por quê? Porque quem entra para a relação não é o adulto, é a criança birrenta. E adulto não aguenta ver ali no outro uma relação e coisas que são de adultos resolver, uma criança ali no meio, que é a criança interna do outro, dando birra. Mas é possível deixar a criança lá e trazer o adulto desse outro. E aí vai. Já passei dessa fase. Sim! Hoje você tá lindeza, dando bacana com sua relação, né, Aisa? Bacana. Certo? Acredito que nós podemos... Opa! Quase que eu te amo. Valeu, Déia, obrigada, tá? Quarta-feira que vem, estou aqui com mais uma live e aguardo vocês. Continuem comigo. Obrigada por cada um de vocês que participaram e contribuíram muito para essa live de hoje. Lindo, obrigada, gostei. E é muito bom ter você nesse meu caminho, caminhando junto comigo. Bom demais, linda, também. Da mesma forma, você sabe, a gente está junto aí. E cada vez amo mais muito você. Contribuir também, te amo. Se eu puder contribuir para a sua carreira bombar, você sabe que eu estou dentro. Valeu. Beijo, obrigada. Obrigado por todos aí, pela presença. Imagina, mamãe. Boa noite. Beijo, Érica. Obrigada, Isabela. Tudo de bom. Nossa. Ok. Obrigada pelo reconhecimento. Fica pra próxima aí, mas eu já fiquei muito feliz de você ter colocado a sua carinha aí. Bom demais. Vai acompanhando. Isso. Abraço. Obrigada. Uma boa noite, bom descanso para você. Obrigada, André.